Dando continuidade à nossa série de mensagens, você não está aqui por acaso. Hoje nós queremos falar sobre koinonia, mais uma palavra grega também transliterada, quer dizer comunhão, com panis no latim, que quer dizer comer pão junto de. Eles tinham uma premissa, que só era amigo deles quem frequentava a casa deles. Se eu entrei na sua casa e fiz refeição com você, eu sou teu amigo. Nós temos um colega, um amigo, podemos dizer assim, que é o pastor Trota, no Rio, e ele tem essa premissa. Ele fala, se alguém vai na minha casa e come comigo, é meu amigo. Porque na minha casa só vai amigos. Não levo ninguém que não seja amigo na minha casa. Eles levavam isso ao pé da letra, só a gente ler o livro de Atos. Não sei você, não posso falar por você, eu posso falar por mim. Tem sido muito difícil esses 40 dias para mim. Tem sido muito difícil para minha casa. Nós estamos sofrendo reflexo desses 40 dias. A Joelma passou mal domingo passado. Sua pressão chegando a 22/17. E eu também, na terça-feira, igual eu brinquei com a Joelma, do nada eu comecei a passar mal. Já falou, não, do nada não. Tem sim alguma coisa. Tive que pedir dispensa lá da escola, eu não estava aguentando de dor. Iria dar aula a mais 2 turmas. E aí eu tive que pedir dispensa. Mas Deus tem dado graça também. E nessa noite nós vamos ver um jeito de ser comunidade. Unido naquele que nos uniu. É muito legal quando você está ficando velho, mas você está terminando a sua vida na tua velhice com sabedoria. Esse sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele tem 89 anos. E ele é autor desse livro, é autor de um outro livro chamado Comunidade, que eu também vou falar dele. E quando ele fala desse livro, ele diz o seguinte: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Os relacionamentos escorrem por entre os dedos, feito água. Nesse livro, que eu tenho esse livro sobre a fragilidade dos laços humanos, as pessoas estão perdendo os vínculos. E quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de igreja, as pessoas não estão querendo ser discípulos de Jesus. Elas querem frequentar uma igreja onde tem uma boa pregação, um bom lugar onde elas possam se acomodar, mas ser discípulo de Jesus, elas não querem. Ele passa voo de águia, sim, falando até mesmo das comunidades cristãs, mas o que ele se atém é mais falar sobre relacionamentos conjugais, interpessoais. São relacionamentos frágeis, líquidos. Por um lado ele quer segurança, quer morar em condomínio fechado, tem que ter porteiro, mas do outro lado ele tem também essa crise de ambiguidade que é a sua liberdade. Nós queremos proteção, nós queremos acolhimento, se cobra muito do poder público sobre segurança, mas paradoxalmente eu também quero liberdade. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ser livre. Eu quero ser eu mesmo. Eu não quero prestar contas para ninguém. Não quero prestar conta. Aliás, não preciso, né? Eu sou dono do meu nariz.
Eu sou maior de 18 anos. Eu não preciso prestar contas a ninguém. Só que quem quer viver assim, isso gera rupturas. Você vivendo dessa forma, isso gera rupturas. Se você opta em viver com liberdade, fique sabendo, você vai ter que romper com muita gente. Guarda isso. Você que não gosta de prestar contas para ninguém, você que gosta de viver livre e solto na vida, não gosta que ninguém cobre nada de você, esteja certo disso. Isso gera rupturas. Guarde isso. Isso gera rupturas. E aí, é o paradoxo do termo. A busca por segurança no mundo atual. Também do Bauman. E ele coloca justamente esses dois lados. Segurança por pertencer, trocar experiência pela sensação de não estar sozinho. Você não gosta de solidão. Você quer estar com alguém. Você quer dialogar com alguém. Você quer trocar ideias com alguém. Mas pelo outro lado também você se sente ameaçado. Uma ameaça. É uma das maiores conquistas do homem contemporâneo. A liberdade individual. É coisa de igreja. Todo mundo fica sabendo da minha vida. Querendo saber como que eu estou, como que eu não estou. É uma paradoxalidade. É o dilema. E o Bauman também vai tratar disso. De um lado, eu quero ter vínculo de pertença. Senso de pertença. Eu sou da comunidade. Eu estou inserido em alguma comunidade. Eu tenho família. Eu tenho identidade. Eu tenho origem. Mas pelo outro lado, eu sou livre. Esse negócio de ficar me monitorando não é legal. Eu não gosto disso. Não é? São aí a crise do homem contemporâneo, do homem pós-moderno. Eu quero segurança, mas também quero liberdade. Como encarar isso? Como desenvolver isso? Gênesis 3. A origem desse dilema. Ali já, no início da história, quando o homem buscava segurança plena e liberdade responsável. Liberdade com responsabilidade e segurança plena no Senhor. Onde o Senhor falou com eles ali, olha, vocês têm 5 bilhões de árvores aqui no jardim. Só que nessa aqui vocês não podem tocar. Desfrutem aí, podem gozar à vontade da liberdade de vocês com 5 bilhões de árvores. Mas essa aqui não. E aí aparece a serpente e persuade a mulher, dizendo o seguinte: isso é papo, isso é balela, isso é conversa. Porque o dia que você comer dessa árvore aqui, desse fruto, você vai ter também, vai conhecer o bem e o mal. E o homem, na sua cobiça, na sua tentação, vai lá e come. Se você ficar aqui nessa liberdade responsável, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está errado ali, é Deus Espírito, saiu Deus Filho 2 vezes ali. Você tem a segurança plena, mas eu não quero segurança plena. Eu não quero liberdade por responsabilidade, eu quero liberdade. E aí, o que vai acontecer? Antes, não existe como ganharmos em comunhão se não restringirmos a nossa liberdade. Não existe como ganharmos em comunhão se não restringirmos a nossa liberdade. Você não vai ter um casamento maravilhoso, você não vai pertencer a um grupo profissional bem-sucedido se você não abrir mão da sua liberdade. Você não terá uma igreja relevante, que traga impacto na sociedade, se você também não abrir mão da sua liberdade. Então não existe. Não existe como ganharmos em comunhão se não restringirmos a nossa liberdade. O que o homem fez? Em nome da individualidade, que eu posso chamar de individualismo, o homem rompeu com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ele rompe, que é a queda, que nós já conhecemos lá no livro de Gênesis. Tudo isso em nome da sua individualidade. Não é assim. Se você olhar para o seu casamento, o dia que seu casamento romper,
é porque alguém não quer restringir a sua liberdade e você quer viver livre e solto para voar. O homem fez isso. O dilema vem lá de Gênesis 3. E aí, a promessa de liberdade trouxe, sabe o quê? Escravidão. A promessa de liberdade sem responsabilidade traz para o homem escravidão. Você vai se tornar escravo do pecado. E isso é fato. Quando os seres humanos tornam-se escravos da sua individualidade ou do seu individualismo. Toda vez que eu falar individualidade, eu estou querendo falar individualismo. Quando você rompe com essa segurança plena e quer a sua liberdade a qualquer preço, você está se tornando escravo, sobretudo do pecado. Escravo do pecado. Mas é algo paradoxal, porque o homem a vida toda lutou por liberdade. Fica assim na nossa mente, mas o homem, durante toda a sua vida, ele buscou a liberdade. E é interessante quando se trata de comunidade. Quando você quer ter a sua liberdade numa comunidade, falando do nosso quintal, você está sabotando a comunhão. Vou repetir. Toda vez que você busca essa liberdade plena, exacerbada, você está sabotando a comunhão. Porque você diz assim, esse negócio de prestar conta, esse não é comigo. Eu quero viver a minha vida. E não é assim com nossos jovens, quando eles rompem com seus pais, querendo viver a sua liberdade. Nesse filme, Na Natureza Selvagem, é uma parábola contemporânea. Se você gostar da mensagem, pelo menos você sai daqui com a dica de um bom filme, para ver durante a noite, né, que esse friozinho é bom. Esse rapaz aqui, ele vai se formar, e isso é um caso verídico. Ele vai se formar, e assim que ele se forma, após concluir a sua faculdade, ele decide ser livre. Não é isso que vocês querem, que eu me forme? Então eu estou aqui agora me formando, mas agora, a partir de agora, eu sou livre. E aí o que ele faz? Ele rompe com seus pais, rompe com seus irmãos, rompe com seus amigos, e ele vai em busca da sua liberdade. E ele vai em direção ao Alasca. E ele vai morar num ônibus abandonado. Só que vai acontecer algo inusitado. Ele se envenena. Ele se envenena. E nesse processo de envenenamento, ele vai morrendo aos poucos. Mas ele fazia um diário. E nesse diário dele, ele coloca essa frase: a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Ele esperou chegar perto da sua morte para ele descobrir isso. Era só ele ler a Bíblia. Era só ele buscar em Jesus, que ele aprenderia isso. Que a verdadeira felicidade, ela só é felicidade quando ela é compartilhada. Em nome da liberdade, você não tem felicidade. Você só é o que é por causa da sua esposa. Você só tem um carro bacana, uma casa legal, porque a tua esposa te deu essa perspectiva. Você só tem o que tem por causa do seu marido. Se você fosse sozinho, também você não teria isso. Porque você ia viver em nome da liberdade. E não é assim. Eu conheço o marido, ele falou, depois que eu casei com a fulana de tal, eu comecei a crescer em todas as áreas da minha vida. E é verdade. É verdade. Então, do que importa ter bens, ter títulos acadêmicos, se você não compartilha, não divide essa alegria com ninguém? O que importa? Você tem várias conquistas, mas você não socializa isso com ninguém. A tua vida é ensimesmada. Foi a desse jovem. Olha o que o pastor Tim Keller diz nesse livro, A Fé na Era do Ceticismo. Um dos princípios do amor, seja ele a base de uma amizade ou relação romântica, é a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. Vou repetir. Um dos princípios do amor, guarde isso. Você que está namorando, você que está noivo, você que já é casado.
Guarde isso. Seja ele a base de uma amizade ou relação romântica. É a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. É aquela historinha que todos vocês casados já sabem, mas na prática vocês não fazem isso. É que é ceder, eu vou ceder. Em nome da sua individualidade, você não quer ceder nada. Em nome da sua individualidade, você não quer ceder nada. Você não está atrás do amor maior. Você é confinado ao teu bem-querer, ao teu bem-estar. Só que o pastor Tim Keller, da igreja Redeeming, lá nos Estados Unidos, em Nova York, presbiteriana, ele diz: seja ele a base de uma amizade ou relação romântica, é a necessidade de abrir mão. Você tem que abrir mão. Você tem que jogar esse teu egoísmo, esse teu individualismo por terra, se você quer alcançar uma intimidade maior. Ele prossegue: não é possível desenvolver um relacionamento profundo ou tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine com relação à maneira como você leva a vida. Vou repetir: não é possível desenvolver um relacionamento profundo ou tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine com relação à maneira como você leva a vida. Ele começa dizendo: não é possível desenvolver um relacionamento profundo. Você não compartilha, você não divide, você não socializa. Como é que você quer ter um relacionamento profundo? Se você é uma pessoa extremamente egoísta, preocupado apenas com o seu mundinho. Eu estava falando essa semana sobre aquela mulher que durante 18 anos viveu corcunda, encurvada, e que a sua visão, o seu diâmetro de alcance era muito reduzido. Por quê? Porque ela olhava para baixo. E quando ela foi curada, abriu-se a sua mente, a sua expansão territorial, porque agora ela olha de cabeça erguida. Quando você está num relacionamento onde você não compartilha, quando você está num relacionamento, quando você não divide, quando você está numa comunidade, quando você vive para si. O pastor Tim Keller diz que não temos como desenvolver um relacionamento profundo. Relacionamentos áridos. Tem igreja que agora está lotada de gente vazia de Deus. Rodoviário, dia de feriado. Ninguém se relaciona, as relações são impessoais, as pessoas não se conhecem. Se você passar mal, ninguém vai saber, porque você não tem contato com ninguém. Você é extremamente inclusivista. Você vive para você. Você chega 10 minutos depois para sair 10 minutos antes, porque você não quer se relacionar com ninguém. Mas e aí? Pensando nisso, o pastor Tim Keller coloca justamente isso. Como que nós vamos buscar felicidade se você tem essa mente formatada como um homem contemporâneo? E tem um cientista, um psicólogo chamado Freud, ele que trabalhou essa coisa da veneração do indivíduo ou da individualização, ele que trouxe essa maldição. Você é dono do seu nariz, você é dono do seu eu, do teu superego, e você vai desenvolvendo isso debaixo dessa premissa, dessa teoria, desse cara, que você pode viver sem comunidade, pode viver sem família. Ele trabalha justamente a veneração do individualismo, tão presente no século 21, tão presente no século 21. E aí o Bauman diz: é uma geração líquida, de relacionamentos frágeis, de relacionamentos superficiais, que não firma, que não tem raízes. Nós estamos querendo mudar isso nessa noite. E volto aqui a falar, como falei semana passada, o centro da idolatria tem gerado essa nossa incapacidade, essa nossa impotência de construir comunidade nos mais variados níveis. Construir comunidade no casamento,
Tua família é uma comunidade. É o primeiro nós. É o primeiro guarda de trânsito dentro da sua casa. A primeira namorada, entre aspas, está na sua casa. Então a gente vai perdendo essa capacidade de construir comunidade. Eu tenho alguém para dormir, mas não tenho alguém para compartilhar a vida. Eu tenho alguém para dormir, mas não para compartilhar a vida. A gente não consegue construir comunidades cristãs. Porque para construir comunidades cristãs, igreja, a gente vai ter que constranger ou restringir um pouco da nossa liberdade. A gente sempre opta pela minha individualidade, jamais pela comunidade. É desde o Gênesis. Se for para optar, eu vou optar pela minha individualidade. Eu vou optar pela cidade. Não é assim? Eu estou indo embora em nome da minha felicidade. Não dá mais para viver com você, porque com você eu não sou feliz. Agora eu pergunto, como que Jesus lida com isso? Como que Jesus lida com isso? Só o ditado africano: se você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, vai com alguém. Você quer ir rápido? Quer ir rápido? Vai sozinho. Agora, quer ir longe, quer ter relacionamentos profundos, então vai com alguém. Vai em comunidade. Não vá sozinho. E como que Jesus vê tudo isso? Antes, o pastor Tim Keller diz: para desfrutar a felicidade, a liberdade do amor, precisa abrir mão da autonomia individual. O nosso maior exemplo, vocês sabem quem é. Eu preguei aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. A kenosis, quando ele se esvazia, quando ele abre mão do Deus de toda a glória, sentado à destra do Pai, ele vem a esse mundo cheio de pecado, vai se imiscuir, vai se meter aqui no nosso meio e vai viver entre nós. Abriu mão dessa autonomia. Se Jesus se esvaziou e abriu mão, você não pode abrir mão. Eu fui de uma igreja que não podia tocar algumas músicas, porque aqueles mais antigos não se sentiam tão confortáveis. Hoje o mundo não foi bom porque não tocou o hino tal. Tinha que cantar o hino tal. Estão preocupados que está chegando distante, gente que não conhece Jesus, e que uma música mais contemporânea vai atingir esse preocupado com isso. Ou nunca leram Filipenses capítulo 2, quando ele se esvaziou de si mesmo. Você quer viver em comunidade? Você quer desfrutar a felicidade, a liberdade do amor em comunidade, na tua casa, nessa comunidade, nessa igreja, ou no seu trabalho? É preciso abrir mão. É preciso abrir mão da autonomia individual. Jesus diante do dilema. Jesus diante do dilema entre segurança e individualidade, entre comunidade e individualidade. Já risquei individualidade, porque Jesus vivia em comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Uma comunidade que não anula a individualidade de cada um. Quando nós não queremos abrir mão da nossa individualidade em prol da comunidade. Eu não quero abrir mão. Eu quero viver como um xiita. Eu morro, mas eu não abro mão da minha personalidade. Pastor, eu nasci assim. Eu sou nordestino, meu negócio é peixeira. Eu resumo tudo assim. Opa, tem alguma coisa errada contigo. O evangelho não chegou em você. Passou de raspão. Porque o dia que o evangelho pervade teu coração, você deixa de viver individualidade para viver a comunidade. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer viver na cultura ocidental, contemporânea, viva na sua individualidade. Deus te abençoe. Segue a tua estrada. Vai viver. Porque aqui é comunidade. Aqui você vai ter que abrir mão. Aqui você não vai ser xiita. Amém. Aqui você vai ter que se relacionar. Aqui você vai ter que se socializar. Aqui você vai ter que dividir, porque aqui é comunidade. Eu lido com criança e com adolescente, e eu percebo que muita bagagem dele na sala de aula ele traz de casa. Quem dá aula sabe disso. A criança traz de casa. Não divide com ninguém, não compartilha com ninguém. Mas você já vê crianças que pegam um doce, ele já quer dividir com todo mundo.
Eu já vi criança com bolso cheio de bala, que ele foi dando, ele ficou sem. Aí eu falei, e agora? Ele ficou sem. E deu bala para todo mundo na sala. Uma comunidade que não incentiva o ser diferente ou ser distinto enquanto indivíduo. A diferença que Jesus prega nos evangelhos é uma comunidade que é diferente. Vocês serão luz do mundo e sal da terra, como comunidade. Eu não estou falando da tua individualidade, que você é diferente. A comunidade ela vai te ensinar a ser diferente, sim. A ser distinto, sim. Mas enquanto comunidade, não enquanto indivíduo. Nesse teu individualismo. A comunidade que tem no serviço ao outro. Presta atenção. A comunidade que tem no serviço ao outro. A marca maior de uma identidade segura e livre. Segura e livre. A mulher ciumenta, ela é segura? Não. Ela acha que o marido é dela, é possessividade. Ele não pode ir na esquina comprar pão, porque ela é insegura. É o homem que, na sua dignidade, tirou a mulher da rua, mas ela não pode comprar leite e pão na padaria, porque ele acha que os padeiros vão cantar. Então ele não deixa ela ir na padaria. É uma insegurança. Não é aquela liberdade responsável. A comunidade que tem no serviço ao outro a marca maior de uma identidade segura e livre. Segura e livre. Isso é importante. A gente não quer aqui apenas gerar uma igreja cheia e lotada. A gente quer realmente essa comunidade de discípulos. É o serviço ao outro. É a marca maior. É inserir o outro na minha vida. E aí eu vou colocar aqui. Aquela bacia, aquela toalha te diz alguma coisa? Hein? Aquela bacia, aquela toalha te diz alguma coisa? A marca maior da identidade. Segura e livre. Somente quem se sente amado e aceito por Deus, presta atenção, porque isso aí é para a tua autoestima. Somente quem se sente amado e aceito por Deus consegue tomar a toalha e a bacia para lavar os pés daqueles que o cercam. Porque quando você é seguro de si, quando você percebe que você é amado de Deus, você pega a bacia e a toalha e você lava os pés dos outros. Você não tem dificuldade. Por isso que houve um espanto quando Jesus fez isso, mas Jesus tinha segurança. Ele sabia quem ele era. Somente quem é capaz de tomar a toalha e a bacia para lavar os pés daqueles que o cercam se mostra realmente livre. Livre. Enquanto você é segurança, você segura com os dedos. Não pode ir ali na esquina. Não pode viajar. Se você é amado por Deus, se você sabe o que significa a toalha e a bacia, você é livre. Você não está preocupado com o cargo na igreja. Você não está preocupado que o teu irmão de relação sanguínea está crescendo na vida. Você vai abençoar mais ele. Você não está preocupado se a igreja A, B ou C está explodindo de gente. Você não tem essa crise de ciúmes. Somente quem se sente amado e aceito por Deus consegue tomar a toalha e a bacia para lavar os pés daqueles que o cercam. A tua atitude de falta de humildade de pegar a bacia e a toalha, porque você ainda não conseguiu discernir as pessoas que te cercam. Você acha que eles ainda estão querendo tomar o teu lugar? Somente quem é capaz de tomar a toalha e a bacia para lavar os pés daqueles que o cercam se mostra realmente livre. Aí Jesus vai fazer uma oração. Alguém poderia pegar uma água morna para mim aqui? Jesus vai fazer uma oração em João capítulo 17. Se você quiser, você pode abrir aí a sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 17. Você não está preocupado que estão postando de você no Facebook, nas redes sociais. Você não está refém, você não vira escravo.
do que estão falando de você na cidade, na rua. Você é livre. Você está aqui para servir. Você já conseguiu discernir o que é a bacia e a toalha. Você tem um pleno amor de Deus no teu coração. Por isso você pode viver de maneira segura e livre, sonhando e entendendo que Deus quer te usar com a bacia e com a toalha. Obrigado. Nós vamos aprender algumas lições com essa oração de Jesus. Vamos lá. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-nos em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão, aqueles que estarão lá na comunidade Espaço de Vida, no dia 12 de junho, dia dos namorados, ouvindo a minha palavra. Rogo também por esses, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está preocupado com a comunidade. Jesus não está preocupado com o individualismo exacerbado. Ele está preocupado para que vivamos em comunidade. A primeira coisa que ele fala é: Pai Santo, protege-os. Proteção, segurança. Jesus sabe da fragilidade do nosso coração. Jesus sabe da tendência de Gênesis 3, que nós temos uma inclinação para o individualismo, que a gente pensa primeiro no nosso coraçãozinho, no nosso ego. Jesus sabe que a gente tem uma linha de pensamento ensimesmada, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não estou preocupado com o outro. Ele sabe disso tudo. Então ele já começa dizendo: Pai Santo, protege-os, para que eles sejam um, para que eles não vivam de maneira individualizada, mas que eles vivam em comunidade. Verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. A trindade, a comunhão perfeita, porque ele sabe que a individualidade, a independência sabota. Vou repetir, a individualidade, o individualismo, ele sabota a comunhão, sabota a comunhão constantemente, a construção de comunidade. É uma tendência natural nossa. Vou repetir, há uma tendência natural nossa. É essa, de sabotar a comunhão. É como um carro desgovernado ladeira abaixo. Um carro desgovernado ladeira abaixo, ele opta pela construção de comunidade ou pela liberdade? Ele vai descer de maneira desgovernada e ele vai acabar com tudo o que tiver na frente. Assim é quando eu e você optamos pela individualidade, pela independência, que vai sabotar a construção de comunidade. Esse carro vai na direção da individualidade, da liberdade, da deformidade. Vai acabar com tudo, vai atropelar gente, vai bater em poste, vai bater em outros carros. O prejuízo é tremendo quando você opta em andar sozinho. Quando você não quer viver em comunidade. Isso vai gerar o que aconteceu em Gênesis 3. O homem se deu mal. E nós sabemos o prejuízo disso tudo. E no verso 21 ele repete a frase: para que sejamos um. O foco de Jesus é a unidade do corpo. O foco de Jesus é a comunidade. Não é natural manter, construir unidade sem intencionalidade. Vou repetir. Não temos como construir uma comunidade unida, sadia, se você não tem intenção para isso.
Se a tua intenção é viver sozinho, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu apareço aqui o dia que eu quiser, eu presto conta se eu quiser, eu sou dono do meu nariz, eu sou mais de 21 anos. Não tem como se não tem intencionalidade. Se você não fala assim, não, eu quero ter um casamento em comunidade, eu quero lá no meu trabalho que a minha equipe viva em comunidade, porque nós em comunidade, aqui nessa equipe, esse trabalho vai render. E não será diferente na igreja. Não será diferente na igreja, na comunidade dos discípulos. Tem que haver essa intencionalidade. Se um filho se rebela, e a gente tem uma parábola do filho pródigo, onde esse menino não quer mais viver em comunidade, ele quer viver uma vida individualizada, e a gente já sabe o resultado dessa vida dele, de independência. Onde que ele vai parar? É Gênesis 3. E não é diferente na igreja. Eu não quero viver para o grupo, eu quero viver sozinho, eu quero viver no meu próprio ambiente. Você não vai crescer. Você vai viver uma vida mesquinha. Quando uma igreja cresce, cresce também os problemas. Jesus pede proteção pela comunidade do discípulo. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Como que as pessoas vão crer se a gente é dividido? Uma casa dividida não subsiste. Você chega numa casa onde o casamento, a mulher vive a sua vida particularizada, e o amor, você detecta logo. Você detecta logo. Assim em comunidade, ou assim é no ambiente de trabalho. Tem que haver intencionalidade para a gente viver em comunhão. Uma igreja que cresce, ela vai começar a ter problema. Na medida que uma igreja cresce, ela vai começar a enfrentar problemas, porque vai começar a chegar gente diferente, gente que pensa ao contrário do que eu penso. Um amigo meu pregou um tema: igreja, lugar de gente complicada. É verdade, igreja é lugar de gente complicada. Pastor, mas como assim? Vai falar com Jesus, porque foi ele que falou isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então aqui está todo mundo no processo curativo ou curador de Jesus. Igreja é lugar de gente complicada. Eu, inclusive, o maior dela está aqui falando com vocês, o mais complicado de todos. Então, mas teve um autor que falou de unidade, trabalhando para manter a unidade. Isso é para mim e para você. Na medida que uma igreja cresce, os problemas se intensificam e se evolumam. Níveis de unidade, unidade doutrinária. Pastor, qual a doutrina da igreja para viver? Evangelho. Se você não estiver enquadrado, meu filho, tem algum problema, porque aqui a doutrina pregada é o evangelho, não é predestinação, não é calvinismo, arminianismo, é evangelho na vida. Esse é o escopo teológico doutrinário nosso. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, você tem que se inserir no evangelho, que é a nossa regra de fé e prática. É a nossa vida. Segundo, respeito e amizade. Questões periféricas. Eu vinha da Penha com o Bruno. O Bruno é questionador pra caramba. Que escatologia, que milenismo, que paralelismo. Bruno, se você quiser pensar, você vai pensar, meu filho. Eu sou isso aqui, acabou. Mas se você quiser ter pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, é contigo. Mas eu vou te respeitar e vou manter essa amizade com você. Nós não vamos acabar com isso, porque as questões são periféricas. É unidade na adversidade. Tem que pensar igual a mim. Aí é soldadinho de chumbo. Eu estou criando o pastor Roberto em série. Pode pensar diferente, mas tem que haver por mim e por vocês, na relação de mutualidade e reciprocidade, respeito, amizades. Isso são os níveis de unidade. Unidade filosófica, jeito de ser igreja. Aqui eu poderia estar com a camisinha polo, um tênisinho backside. Não preciso necessariamente estar de terno domingo à noite. Isso é um jeito de ser igreja. Isso, pregar com um notebookzinho aqui. Estou sentindo falta do meu. Estou com esse aqui emprestado. Culto 6h30. Muito cedo, mas o nosso jeito lá, o culto é 6h30. Isso é o jeito de ser igreja. Outras igrejas, todo mundo de terno e gravata, todo mundo sentado aqui. Amém. Há outras meninas lá, na igreja do meu irmão. Coreografia. Oi.
Eu já passei por isso. Tá bom, mas eles lá gostam. 10 garotas aqui, tudo, ai, dá cambalhota, dá pirueta, ai, tá bom. Jeito de ser igreja. Cada um com o seu jeito. Agora, a gente tem que se respeitar. A gente tem que entender isso. E de uma forma madura. A gente tem que ter essa consciência da missão, do estilo de vida, para podermos crescer na graça e no conhecimento, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem como a nossa fé. Jesus identifica os inimigos da comunidade dos discípulos. Aí em João 17, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Se vocês observarem ali, o mundo está grifado, está mais avivado. E ele fala 4 vezes sobre o mundo. Mas olha a interpretação de mundo. Mundo cósmos, universo criado, a natureza, seres humanos. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou os homens e Ele amou as mulheres. Mas o mundo que Ele tem como inimigo da comunidade, é o sistema corrompido e disfuncional. A cultura vigente que tenta sabotar o projeto de Deus. Esse é o mundo. Não o mundo cósmico, a natureza, o universo criado. Não o mundo seres humanos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas é o mundo cultura vigente. Como eu falei que Freud dá uma veneração ao eu, ao ego, ao individualismo exacerbado. Você é dono do seu nariz. Você faz o que te dá na teia. É sobre esse sistema do individualismo, dessa vida ensimesmada, que Jesus quer combater, porque Ele opta pela comunidade. Então é esse mundo que Ele está tentando aqui. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Que mundo que te odeia? O sistema corrompido, disfuncional. Quando você quer viver para uma mulher só, não vou fazer, você é boba. A Bíblia fala em 7 mulheres para um homem. Na nossa cidade tem 15 para um homem. Você quer viver para uma mulher só? Que história é essa? O mundo vai te odiar. Não rogo que estire do mundo. Igual a gente usa, eu não sou desse mundo. Você é de qual planeta? Não é o planeta Terra, não? Que mundo que você está falando? Eles não são do mundo. Tem gente que pega isso aqui. Eu não sou do mundo. Eu não posso andar igual o mundo anda. Como que o mundo anda? Você é de qual planeta? Os inimigos da comunidade, a personalidade. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. O diabo quer destruir a comunidade. O diabo quer um casamento abençoado. Ele quer uma família estruturada. Ele quer uma comunidade unida naquele que nos uniu. Claro que não. Ele vai trabalhar de todas as maneiras para destruir a coinonia, a comunhão. Essa coisa de querer viver de maneira desapercebida. E ele vai ponderar isso o tempo todo, querendo acabar com a sua casa, querendo acabar com o seu casamento, querendo acabar com os seus filhos, querendo acabar com a comunidade. E a gente tem que ter esse discernimento que o inimigo, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando que ele possa tragar. E Paulo diz: não deixe lugar ao diabo. Pedro, diante de Ananias e Safira, ele pergunta: por que você dá lugar ao diabo? O diabo sabota, o diabo destrói comunidade, ele destrói casamento, ele destrói família, ele destrói tanta gente. E a gente precisa estar aí atento à ação do inimigo o tempo todo. Ele quer influenciar os nossos amigos. Ele quer destruir a unidade da igreja, da comunidade cristã. Ele não cochila.
Ele não dá trevas. Fique atento, fique alerta, você casado, você que está num grupo bacana, fique alerta, porque ele trabalha o tempo todo, procurando sempre ali alguém para ele poder tragar. Ele quer acabar com a sua relação, quer acabar com a sua vida, quer acabar com a sua família. Jesus não se alicerça da comunidade de discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu os santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra. Eu preguei uma série aqui de 4 ou 5 mensagens sobre casamento. E eu soube que alguns maridos aqui andaram falando aí, porque a esposa me contaram: pastor Roberto não gosta dos homens. Não gosta dos homens não, é você que não gosta da palavra. Eu preguei aqui a palavra. Eu preguei a palavra. E se a palavra te incomodou, o problema não sou eu. Palavra, gente. Nós estamos abrindo mão da palavra, que é o alicerce para mantermos uma comunidade. 2 estacas aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O mundo só vai crer que realmente nós fomos enviados o dia que nós vivemos a palavra. Enquanto a palavra estiver longe de nós, como na época do rei Josias, que estava abandonada, nesses 40 dias eu estou incentivando: vamos ler o livro de Marcos, vamos ler o livro de Efésios, vamos ler o livro de Atos, vamos ler Gálatas. Para muitos de vocês, entra aqui e sai aqui. Eu sei disso. Eu não tenho essa ilusão de que eu estou falando e vocês estão absorvendo. Eu não tenho essa ilusão. A Bíblia me garante isso. Vocês vêm para cá com 2 sacolas. Uma tem fundo, a outra não. Uma tem fundo, a outra não. Mas se você quer viver em comunidade, comece a viver pela palavra. Jesus está lançando alicerces da comunidade, dizendo assim: olha, santifica na verdade, absorvam a palavra, vivam a palavra. Queiram que a palavra dê norte para vocês, queiram que a palavra direcione a vida de vocês. Vivam os princípios e os valores da palavra. Terceiro, Jesus lança os alicerces da comunidade dos discípulos. Na comunidade dos discípulos, a unidade não é o fim, mas sim o meio. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Missão. Não é só, a gente chama de koinonite. Só vai ficar com o pastor Vinícius, com o Jordão fazendo lá aquela vaca atolada, com aquele empim molinho, coisa boa. Quero ficar só com o Jordão, quero ficar só com o Josiel, com a irmã Roberta, Jaciara. Isso é koinonite. A igrejinha está quentinha, né? Está começando a vir gente diferente, para poder nos incomodar, nos desinstalar dessa comodidade. É missão, gente. Eu conheço igreja com 30, 40 anos, aquele grupinho, o crescimento é biológico, meus filhos, meus netos, todo mundo ali. Eu vi essa história essa semana. 40 anos numa igreja, eu vi nascer, eu casei, eu sepultei. Crescimento biológico. Nós não queremos estar aberto. Vai começar a chegar gente diferente aqui, e aí? Vai começar a me incomodar. Só que nos alicerces da comunidade, dos discípulos, é a missão, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Nós estamos em missão, meus irmãos. Vai chegar gente aqui que não tem a formação que a gente tem. E aí? Nós vamos excluir essas pessoas? Eu não consigo lidar com ele, não consigo lidar com ela. Eu tenho um problema. Porque a comunidade de discípulos vem de tudo quanto é jeito. Amém. Tudo quanto é natureza, tudo quanto é formação. Isso é a comunidade, isso é uma igreja. Eu conheço um pastor em Campinas que ele saiu da igreja. Igreja bem sucedida, eles plantaram a igreja num bairro nobre. E a ideia era trazer pessoal de classe média alta mesmo. E ele falou que não era uma igreja dos ricos, era uma igreja para ricos. Então não dá para mim. Se essa comunidade é para ricos, não dá. Enquanto ela é uma comunidade de ricos, tudo bem. Agora, para ricos, ou seja,
o grupo seleto, o público-alvo dessa igreja eram os ricos. Quanta gente que chega nas nossas comunidades e se sentem mal? Quantas pessoas? Eu já vivenciei isso. Não foi uma nem duas vezes. Eu já ouvi isso, pastor, essa igreja aqui é de ricos. Não dá para mim, pastor. Não dá para viver aqui. E é verdade. É verdade isso. A pessoa chega, fica isolada. Ninguém se aproxima, ninguém conversa. Por quê? Porque não faz parte da minha classe social. Não faz parte, então eu não tenho intimidade, eu não vou me aproximar. Isso é comunidade, gente. Isso é clube santo. Agora, o que você faz para mudar isso? Às vezes você fala muito disso, mas eu te pergunto, o que você faz? O que você tem feito? Efésios capítulo 4, para terminar. Em seus diversos relacionamentos, sua liberdade e individualidade tem inviabilizado a construção e a manutenção de comunidade. Porque segundo Efésios, a unidade já está aqui. A unidade está lá na sua casa, mas o teu jeitão, o teu jeito de ser, emperra a unidade. Emperra a unidade. Em seus diversos relacionamentos, sua liberdade e individualidade tem inviabilizado a construção e a manutenção de comunidade? Tem. Que eu sou de pouco relacionamento. Tem que ter pós-doutorado para conversar comigo, senão eu não converso. O teu desejo de ser você mesmo está impedindo de ter um casamento profundo. O que você vai fazer em nome da sua liberdade? Você está entristecendo o coração de Deus em nome da tua individualidade. Você não quer ceder, você não quer abrir mão. Por que isso? Você está entristecendo o coração de Deus, você está entristecendo o coração dos seus pais. Porque o que vale para você é o seu jeito. Você não quer ouvir conselhos de Deus em nome do seu conforto e da sua individualidade, da construção de comunidades e de amigos. A sua postura, o cara não aposta, cara. E com arrogância. Eu louvo a Deus que eu não tenho muitos amigos, que eu tenho e valorizo. É claro, porque você é xiita, você é ensimesmado, você se acha o dono da cocada preta e realmente ninguém quer amizade com pessoa chata como você. Aí você está falando no Facebook, eu tenho poucos amigos e vai continuar tendo pouco mesmo. Porque o problema não são os teus amigos, o problema é você, o problema sou eu. Porque a gente vai inviabilizar a construção e a manutenção de comunidade por causa do meu jeito. Eu não quero abrir mão, eu não disse assim, pastor. E o evangelho na sua vida? Como que fica? O cara não quer abrir mão, o cara diz que é assim, ela diz que é assim, que é a personalidade, que ela traz o DNA dos pais dela. Está muito longe, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler os evangelhos, vamos buscar o caráter de Jesus. Quanto do anseio de ser diferente, ou ser distinto, tem me conduzido na direção de rupturas. O teu ser diferente está gerando rupturas no teu casamento, na tua comunidade, em qualquer ambiente que você vive. Você tem que ser ermitão, tem que morar no monte. Vai lá e faz uma cabana lá, cara. Vai lá, mulher. É lá, porque lá você não precisa ver ninguém, você não vê a luz do dia, você não conversa com ninguém, mas enquanto você ser um ser sociável, igual disse Nietzsche, o homem não é uma ilha, o homem é um ser sociável, você vai ter que conviver com as pessoas sim, porque se você não quiser, você vai gerar rupturas onde você estiver, todo lugar você vai bater de frente, porque você não abre mão. Suas palavras e atitudes têm contribuído na construção da comunidade dos discípulos de Jesus. Você é bombeiro? Quando o fogo está pegando, você vai lá e apaga ou você embrasa mais? Porque tem gente que faz isso. É porque fulano falou de fulano e falei, não, pô, meu irmão, vamos orar. Que nada, é novo convertido. Ou o cara está chegando agora, ela está chegando agora. Vamos amenizar isso aqui. Não. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem trilhões de igrejas, o cara não quis ficar debaixo de
de uma liderança, aí ele fala mais ou menos, igual diz o Caio Fábio, ele veio de sapinho quen ali no camelódromo, então ele já pega o microfone para a caixa de som e ele vai abrir a igreja dele, igreja do Cuspe de Cristo. E ele tem público, e vai uma meia dúzia com ele, e forma igreja, porque esse cara está lá em Judas, livro de Judas, ele não se submete à liderança, falou que a liderança ele é contra, ele é rebelde, e aí, está aí, todo lugar que você vai, eu vou no Rio, para Angra, eu falo assim, meu Deus, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não descreio que algumas ali é de gente séria, de gente comprometida, mas muitas das vezes esse espírito que a gente traz lá do Éden, de romper, de quebrar tudo em nome da nossa liberdade. Eu queria que você saísse daqui hoje, pedir para o pastor Vinícius me ajudar aqui, que eu vou colocar uma música aqui agora.